Olá Portugal, alô Brasil, esta é Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 214 dos fanáticos do Algarve e no programa de hoje vamos contar com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. E vamos começar com a seleção portuguesa, que tem agora 2 jogos para carimbar o passaporte para o Mundial 2026, com a Irlanda e a Arménia. Encarnação, nem pensar noutras possibilidades, que não um apuramento. É verdade, Emílio, mas em primeiro lugar, boa noite Luís, boa noite Emílio, boa noite também a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais e no canal 164 da Mel da Connect TV Algarve. Para responder à tua pergunta, um jogo em que a história não abona muito a favor de Portugal. Portugal, ainda em jogos oficiais, não conseguiu vencer a Irlanda no seu estádio. Digo em jogos oficiais, aqueles que são para apuramentos de campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa. Apenas Portugal tem 2 vitórias, uma delas remonta ao ano de 1947, num amigável, e a outra no ano de 1996, ambos quase pela margem mínima. O primeiro Portugal ganhou 2-0, no segundo ganhou apenas por 0. Portanto, vê-se aqui um encontro dificílimo para a Seleção Nacional, que já poderia ter, como nós também dissemos aqui num programa que falamos da seleção, ter resolvido esta questão do apuramento logo com a Hungria, no jogo em que Portugal acabou por empatar a 2 bolas e levar, digamos que este jogo para uma decisão final nos últimos 2 jogos que faltam, ou seja, este agora já frente à Arménia, nesta quinta-feira, e depois, aliás, peço desculpa, este agora na quinta-feira já frente à Irlanda, e depois recebemos então a Arménia para fechar esta fase de apuramento para o Mundial. Portanto, antevê-se um jogo complicado, certo é, e por aquilo que os jogadores portugueses foram dizendo ao longo desta semana nas conferências de imprensa, que era um jogo para Portugal vencer, para Portugal definitivamente apurar-se para um campeonato do mundo, em que, sem dúvida, terá que estar presente, terá que marcar a sua presença, já que este naipe de jogadores, ou muitos destes jogadores que neste momento perfilam na nossa seleção, já têm uma umidade avançada, e isto vale o que vale, olhando para o Cristiano Ronaldo, como é óbvio, mas o certo é, para muitos, será mesmo o último campeonato do mundo. Portanto, acredito que com maior ou menor dificuldade, Portugal irá até a Irlanda vencer este encontro e agora sim, definitivamente, carimbar o passaporte para o próximo Campeonato do Mundo de 2026. Mister, 2 possibilidades para um apuramento. Boa noite, Emílio, boa noite, Encarnação, boa noite aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. Emílio, é um jogo que Portugal lidera o grupo muito forte. A Irlanda está com algumas dificuldades, mesmo jogando na sua casa, vai ter dificuldades contra a equipa portuguesa, porque a equipa portuguesa vem de um jogo que não consigo qualificar-se, há aqui algum amargo de boca do último jogo. A Irlanda está em desvantagem neste grupo, por isso também não pode perder. Adivinha-se aqui um jogo com um grau de dificuldade bastante elevado, mas acredito plenamente que Portugal, se estiver ao seu nível, as probabilidades também de Portugal ganhar é na ordem dos 70-80%, é muito forte a probabilidade. A única desvantagem que Portugal tem e a Irlanda, a vantagem é a consistência da nossa equipa, o rendimento que a equipa tem tido na qualificação deste Campeonato do Mundo. A Irlanda, a vantagem que tem é uma equipa morfologicamente muito forte, muito alta, é muito forte nas bolas paradas e nas transições, e o fator casa também vai ter muito a ver se está a chover, se não está, se o campo está muito empapado ou não. Portanto, depois os duelos ficam mais difíceis e a parte técnica vai se diluir um pouquinho naquilo que é o jogo. Mas naquilo que é o impacto deste jogo, é que se Portugal ganhar, penso eu que também empatar, praticamente ficamos apurados para o Campeonato do Mundo. Por isso, vai ser um jogo que Portugal se calhar também não vai arriscar tudo como costuma arriscar, talvez, com mais um médio defensivo ou menos um médio defensivo, para termos consistência defensiva e poder transitar também, porque também temos que perceber que quem está numa fase menos boa é a Irlanda, precisa também de pontos, por isso temos todas as condições para nos qualificarmos já neste jogo. Ou seja, a Irlanda vai jogar ao ataque fechadinhos cá atrás, não é? Eu penso que sim, Também não se vai poder expor muito, porque a qualidade da nossa linha ofensiva é estonteante, por isso eles também não vão arriscar de maneira de se exporem que nós possamos desbloquear o jogo muito cedo, não é? Muito bem. E vamos para o que interessa, para o Distrital. A União Messinense de Luís Coelho
obteve o primeiro triunfo na competição e largou a lanterna vermelha ao vencer o Colatrense de Vasco Rodrigues por 2-0. O imortal de Leandro Palma mantém a rota, vencendo o Odiacha de Tony Soromanho por 3-1. O Loutano B de Dante Urdes recebeu o Esperança de Lagos de David Antão e venceu por 2-0, mantendo-se no topo. O Olhanense de Eduardo Barão tirou a barriga de misérias e venceu o Armacenenses de Rui Alves por 5-1, com tudo resolvido no primeiro tempo. O Silves de Fábio Félix recebeu o 11 Esperanças de Fábio Teixeira e venceu por 3-1, confirmando o bom momento. No jogo grande da jornada, o quarteirense de Paulo Duarte recebeu e venceu o Futebol Clube Ferreiras de Ivo Soares por 2-1. Mister, comentário à jornada. Bom, foi uma jornada que não teve muitas incidências, pois os jogos que nós tínhamos aqui perspectivado, os resultados foi por aí. O Messinense e o Colatrense precisavam os dois de ganhar. Sabia-se que a equipa de Messinos tinha vindo a perder, mas tinha vindo a fazer bons jogos, a conseguir ser mais consistente e a ganhar por 2-0 em casa ao Colatrense, que ainda por cima o primeiro golo de 1-0 é um autogolo do Colatrense. Depois o segundo golo também só foi apontado aos 89 minutos. O Colatrense também a criar muitas dificuldades ao Messinense, portanto um jogo que teve sempre em aberto, um jogo com um grau de dificuldade elevado para as duas equipas, mas o Messinense a levar aqui a melhor em sua casa, com todos os argumentos, e ganhou bem. O Imortal com o Odiacho, o 3-1, aqui está a equipa que neste momento está mais sólida, o Imortal, consistente. O Odiacho mesmo assim ainda conseguiu vir empatar o jogo, mas depois aos 45 e aos 90 o Imortal a fazer o segundo e o terceiro golo e a ditar as regras do jogo, a sua qualidade individual e os seus processos de jogo muito mais acelerados do que esta equipa do Odiacho. O Loutano B com o Esperança de Lagos. O Loutano já vai no terceiro jogo, depois de ter aquele período menos bom, vai no terceiro jogo com 3 vitórias em casa. O Esperança de Lagos, uma equipa que nós tínhamos visto a semana passada, que está numa fase difícil, não conseguiu responder a este Loutano, a perder por 2-0. Portanto o Loutano B nesta fase está, como costuma dizer, de vento em popa. O Olhanense Moncarapachense 5-1, um resultado que foi feito no primeiro tempo. Os 6 golos foram feitos no primeiro tempo. O Olhanense aqui a libertar-se de uma pressão que tem vindo sobre a equipa e sobre toda a estrutura dos resultados menos bons no início da época, mas eu sei, porque tive informações, o resultado até 5-1 pode ser um pouco enganador por aquilo que foi o jogo no seu contexto. Portanto, foi um jogo que também correu tudo bem ao Olhanense. Não que o Armacenense não tenha jogado bem, mas neste dia era o dia do Olhanense e 5-1, tanto um treinador como o outro no segundo tempo foi gerido. O Armacenense mesmo a jogar bem, o seu treinador Rui Alves não queria que a equipa sofresse mais golos, porque é sempre mais difícil depois recuperar a equipa psicologicamente. O Olhanense, com 5-1, limitou-se a gerir o jogo no segundo tempo e tirou aqui um pouco de pressão. A equipa agora fica um pouco mais livre para os desafios que vêm aí no campeonato. Silves 3, 11 Esperanças, como o Mídio disse muito bem, o Silves vai de vento em popa, criou aqui sempre muitas dificuldades, mas atenção, o jogo teve sempre em aberto, Aliás, os outros Esperanças até teve a ganhar por 1-0. Depois, aos 39 minutos, é que o Silves empatou, e depois, aos 43 do primeiro tempo, fez o 2-1, e aos 80. Portanto, foi um jogo até bastante dividido, apesar do resultado ser 3-1. O jogo Colatrense Ferreiras foi um jogo que eu vi a primeira parte, um jogo equilibradíssimo, com um golo aos 8 minutos de uma bola parada no lançamento da linha lateral, uma distração da equipa do Ferreiras, toda a sua estrutura defensiva e do seu guarda-redes. Portanto é um golo muito consentido. Depois o empate, a equipa do Ferreiras reagiu muito bem, e depois logo aos 25 minutos empatou também numa triangulação do lado esquerdo,
Portanto, toda a primeira parte foi muito equilibrada. Depois, no segundo tempo, também numa bola parada, era aquilo um campo pequeno, não sei porque é que ainda se joga ali, duas equipas que querem subir divisão, o Corteirense é mais responsável pelo jogo em casa, também outra vez numa bola parada, o Corteirense a fazer 2-1 e a justificar o resultado. Muito bem, Encarnação. A visão sobre esta jornada. Olha, dos 6 primeiros classificados, 5 venceram, um deles não venceu, que era o Ferreiras, que logicamente jogou contra o Quartarense, portanto, as equipas que estão na frente neste sexteto, que dá depois acesso à fase seguinte para apuramento do Campeonato de Portugal, acabaram por vencer, e sem dúvida salientar, e depois tudo o que o Luís disse, como é óbvio, não vou adiantar muito mais com pormenores sobre os resultados, mas frisar esta vitória do Messinense sobre o Colatrensse por 2-0, ou seja, a primeira vitória da equipa de Messines nesta primeira distrital. Essa vitória do Loutano B também categórica por 2-0 frente ao Esperança de Lagos, que tema de alguma forma em reaparecer para poder estar ali nos lugares que estão também depois de acesso ao Campeonato de Portugal. A vitória do Olhanense por 5-1 mostra que foi um jogo em que a formação de Olhão, vindo da senda dos bons resultados que anteriormente tinha feito, acabou por golear e convencer nesta vitória. E depois, essa vitória do Corteirense frente ao Ferreiras, naquele que era o jogo, talvez, cabeça de cartaz desta jornada, a formação do Corteirense acabou por vencer por 2-1, ou seja, a equipa de Ivo Soares a marcar mais uma vez espaço nesta primeira distrital da Zona do Algarve. Muito bem, e vamos para a próxima jornada, a 8ª, onde vamos ter os seguintes duelos. Mister, vamos ter esse colossal duelo entre o Futebol Clube Ferreiras Olhanense, depois também esse desafio a Diáxer Silves, o Colatrense Quarteirense, 11 Esperanças Loutano B, Esperança de Lagos Messinense e por último o Zero Messinense Imortal, o jogo que vai ser transmitido pela Connect TV. Antevisão. Olha, Emílio, eu vou começar aqui pelo jogo de Lagos com o Messinense. O Messinense que vem de uma vitória em casa, a sua primeira vitória, vai à casa do Esperança de Lagos, que não está a atravessar um bom momento, vem 2 derrotas consecutivas, por isso, uma grande responsabilidade para esta equipa do Esperança de Lagos, que vai receber o Messinense motivado pela sua primeira vitória e uma equipa que já demonstrou que nunca facilita nada às outras equipas que têm perdido jogos por 1-0, 2-1. Portanto, um jogo difícil em Lagos, portanto, com um grau de dificuldade enorme. Para mim, 50-50. Colatrense, Corteirense. O Colatrense ou vai ter que se agarrar ao mítico Horta da Areia, à sua fortaleza, ao seu campo, e arregaçar as mangas, vestir o fato de macaco, porque vai apanhar um Corteirense que acaba de ganhar às Ferreiras muito bem, está em segundo lugar, não pode perder mais pontos para os seus diretos adversários, por isso um jogo difícil para o Colatrense, e o Corteirense tem que continuar com estes níveis de rendimento na colata, porque já sabe que nos campos pequenos as situações de jogo são sempre difíceis. O Diáxer Silves é um jogo tremendo, tanto para uma como para outra equipe. Mas o Odiacho do Tony Sarmento não pode esquecer que o Silves está numa fase terrível, numa equipa que nós vimos que enquanto assume o jogo tem muitos critérios, já tem muitos automatismos, uma equipa que já vem do ano passado, portanto uma equipa que está numa fase plena, por isso adivinha-se aqui também um jogo bastante complicado para as duas equipas. 11 Esperança de Loutano. Eu penso que, apesar do Loutano ter vindo agora numa fase boa, os 11 Esperanças vai ter que responder de uma forma positiva, tem que ganhar este jogo em casa, porque senão vai começar a ficar no fundo da tabela e começa-se a pôr a jeito para algumas coisas que talvez a direção dos 11 Esperanças não queira ouvir falar. Ferreiras Olhanense, este jogo, um jogo enorme. As Ferreiras que vêm de uma derrota em Corteira, vai jogar em sua casa, mas vai jogar com o Olhanense que acaba de ganhar em sua casa por 5-1. Portanto, é um jogo completamente imprevisível. Um jogaço imprevisível naquilo que pode ser o resultado ou não. O resultado pode vir de pormenores, de uma bola parada, depende também como tiver o estado do relevado natural, se está rápido, se está pesado, como é que está. Portanto, um jogo imprevisível. Armaceneves Imortal, o Imortal está numa fase bastante
aliás, está num alto rendimento, neste momento, tem 5 vitórias e só tem uma derrota. O Armacenense, que veio fazer, apesar de ter perdido 5-1, veio fazer um bom jogo ao Olhão. Vamos ver como é que os armacenenses vão competir com este Imortal que vai em primeiro lugar. Muito bem, Encarnação, a próxima jornada, antevisão e os jogos a não perder. Olha, destaco 2 jogos e talvez este Ferreiras Olhanense para mim seja o jogo cartaz desta jornada. E porquê? O Ferreiras é quinto com 12 pontos, tem menos um jogo frente ao Silves, o tal jogo da Taça de Portugal que o Silves não jogou, contra um Olhanense que está em sexto lugar com 11 pontos, ou seja, são 2 equipas que estão separadas por apenas um ponto. E vai também muito dentro daquilo que o Luís acabou de dizer, um Olhanense a subir jornada após jornada, frente a um Ferreiras que tarda em encontrar-se de alguma forma com os bons resultados para poder chegar mais perto, quer do Silves, quer do Quarteirense, quer também do Imortal. Já leva 4 pontos, pelo menos, do Quarteirense, já é uma chance considerável, mas o certo é que, efetivamente, este Ferreiras terá que vencer, quer queira, quer não, mas vai apanhar um Olhanense bastante motivado para este encontro. O outro jogo que eu destacaria é o Odiache com o Silves. O Odiache, que é o 7º com 7 pontos, recebe o Silves também, o que acontece com o Ferreiras. Tem ainda menos um jogo, mas é terceiro com 13, ou seja, é um jogo complicado para ambas as equipas, para as 2 equipas, com ambições diferentes. Ambas poderão querer, de alguma forma, lutar pelos lugares cimeiros que dão depois acesso à tal fase de subida ao escalão principal, sendo que, nesta altura, o Silves está ali, aliás, o Odiache está ali numa posição que poderá, de alguma forma, também jogar para sair da situação menos confortável que está. E procura também regressar às vitórias, ou seja, que apenas obteve, recorde-se, na segunda jornada, em Faro, frente ao Colatrense, por 4-1. Já o Silves, esse procura, de alguma forma, também chegar aqui e dar seguimento àquilo que são as 3 vitórias consecutivas que obteve, Colatrense, 11 Esperanças e Esperança de Lagos, e assim continuar a fazer pressão ainda sobre o Quarteirense, que está em segundo lugar e que tem mais 3 pontos que a equipa de Fábio Félix. Muito bem, já voltamos aí. Primeiro, a lista dos melhores marcadores, com Giorgio dos Santos, que fez um hat-trick e passou a liderar a lista com 6 golos, seguido pelo Bruno Salles Pereira, do Colatrense, com 5 golos. E a Encarnação, vamos aos destaques dos mais e dos menos do Distrito. Olha, mais começo pelo Olhanense, que obteve 2 vitórias consecutivas, em Quarteira e agora em casa com os armacenenses, entrando assim no top 6, assim se poderá dizer, desta classificação, já com 4 pontos sobre o que está abaixo de ti, o 7º, que é o Odiache. Depois, para o Imortal, continua a sua caminhada depois do início da época também um pouco ali atabalhoada, se assim poderemos dizer. Venceu categoricamente por 3-1 a formação de Odiache e mantém a liderança olhando para trás e vendo que tem o Quarteirense já a 2 pontos, não é uma distância muito grande, mas cadeia que vai à frente, elimina sempre 2 vezes, como costuma dizer. Claro. Ainda um sinal mais para o Messinense, por aquilo que há pouco disse, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, aqui também um bom presságio e talvez aqui uma forma desta equipa de Messines reencontrar-se também com os bons resultados para sair daquela situação em que se encontra. Depois, na minha opinião, finalmente vou dar ao Esperança de Lagos, que vem de uma série de 3 derrotas consecutivas, ou seja, perdeu no Imortal e Lotan B fora e agora e com o Silves em casa. Estando já a 5 pontos do sexto, que é o Olhanense, e tem apenas uma vitória conseguiu decorrer já que vão 7 jornadas. Portanto, a formação de Lagos, que também nos vinha habituando em épocas anteriores a estar ali num patamar mais acima do que aquilo que está esta época ainda a não conseguir chegar aos índices de produtividade que teve em épocas anteriores. Muito bem. Mister, os mais Olha, e os menos? Eu nos mais, como é de costume, meto só uma equipa. Neste momento é o Imortal, está em primeiro, 15 pontos, 6 jogos, 5 vitórias e uma derrota. E uma derrota que foi contra na altura o Quarteirense, o seu adversário direto, e foi fora. Portanto, os níveis de solidez e de rendimento do Imortal estão fortíssimos. Uma equipa preparada, que já vem do ano passado. Ganhou agora o Odiache 3-1, que é uma equipa que tem um caudal ofensivo também muito forte.
Por isso, neste momento, é a equipa que neste momento está em melhor rendimento no campeonato e que melhor gera os seus recursos a este imortal. Portanto, vai por aqui o meu mais. O meu menos vai para o Esperança de Lagos, também como disse a Encarnação. Está numa fase, teve um início muito promissor, arrancou muito bem, mas agora está numa fase terrível e é uma equipa que é para andar sempre nos 6 primeiros, portanto discutir até mais alguma coisa que seja só os 6 primeiros. Por isso, neste momento, o subrendimento da equipa é enorme, a equipa não se consegue encontrar, portanto o meu sinal menos vai para o Esperança de Lagos. Muito bem, e vamos para o CP, nona jornada, com o Lagoa e o Portimonense em grande. O Lagoa do Roberto Alberto já fugiu do último lugar e tem 6 jogos seguidos sem perder. No duelo entre as Algarvias, o Portimonense de Lázaro Oliveira venceu o Monca de Ricardo Estrelado por 1-0 e já saiu dessa zona, mas agora essa zona é ocupada pelo Monca. E o Loutano de João Fajardo empatou em Serpa e atravessa uma fase difícil. Mister, como é que viu esta jornada? Bom, foi uma jornada bastante promissora para o Lagoa. Quem enfrentou uma equipa, teve que competir com uma equipa que é um Alverca B, que não é uma equipa qualquer, está em 6º lugar com 12 pontos. O Lagoa está em 10º, mas que demonstrou que aos poucos está saindo de uma situação menos boa que arrancou neste campeonato. A equipa está-se a encontrar, ganhou por 1-0, mas nós sabemos qual é o grau de dificuldade desta equipa do Alverca B. O Serpa com o Loutano, o Serpa em casa é terceiro, o Loutano é quinto. Eu acho que o resultado não é mau, o 0-0, mas o Loutano, uma equipa que quer mais qualquer coisa esta época, estes duelos das equipas que vão na frente têm que se ganhar, seja em casa ou fora, mas o pior é que a equipa também em casa não tem tido bons resultados. Portanto, um resultado que se aceita, mas se o Loutano quiser algo mais esta época, tem que partir para outros resultados. O Moncarapachense Portimonense, pois aqui está uma situação difícil, trocou de treinador, a equipa não se encontra e agora em casa com o Portimonense, que é o seu primeiro ano no Campeonato de Portugal, num duelo algarvio, a perder por 1-0, algo está complicado em Moncarapaz. Encarnação, esta jornada do CP. Olha, o Loutano, como o Luís disse, tarde a encontrar-se, certo é, e segundo rezam as crónicas, porque nós também temos que tentar perceber junto de quem lá vai ou de quem lá está, como é que o jogo correu, como é óbvio. O que nos disseram à Connect TV foi que foi uma partida em que o Loutano teve, quer na primeira, quer na segunda parte, várias ocasiões para marcar, mas que não conseguiu concretizar. Mais uma vez, e já é a terceira vez consecutiva, que o Loutano vê-se privado de um jogador, ou seja, há um jogador do Loutano que vai expulso. Portanto, já é o terceiro em jogos que o Loutano realiza nas últimas 3 jornadas que se vê, entre aspas, aflito com menos humanidade, o que também, como é óbvio, acaba por de alguma forma atrapalhar um pouco os planos do treinador. Mas o certo é que o Loutano tem agora uma jornada, e vou falar nesta jornada porque foi antecipada para sábado, frente à formação do Comércio e Indústria, que é o penúltimo classificado. Portanto, uma boa oportunidade para a equipa de João Fajardo, do Loutano, regressar de novo à senda das vitórias. Já o Lagoa, uma vitória excelente, na minha opinião, por aquilo que o Luís disse, as equipas B normalmente deixam-nos sempre muitas incógnitas daquilo que podem trazer ou não. O certo é que este Lagoa, nas últimas 6 jornadas, conquistou 10 pontos, ou seja, já deu um salto bem grande na tabela classificativa, assim, daquela zona aflita em que se encontrava nas jornadas iniciais. 2 vitórias e 4 empates, e voltou a vencer desta feita a formação do Alverca B. Portanto, como tal, um gol da Ailton já perto do final do jogo, aos 90 minutos, deu a vitória à equipa algarvia, preciosa vitória que faz com que o Lagoa vá cavalgando lugares na tabela classificativa e vá saindo daquela zona que depois se torna muito perigosa, pelo menos ali na segunda fase, na segunda volta do campeonato. Já o Moncarapachense recebeu o Portimonense, um jogo que, segundo reza as crónicas, também foi equilibrado. O Monca, que vinha de uma derrota
na casa do Atlético da Malveira na jornada anterior, voltou de novo a perder por 1-0, desta feita com o Portimonense. Portanto, a equipa de Moncarapaz também acabou por, desde o minuto 38, ver-se privado de um jogador, do Iemi, que no espaço de 3 minutos foi expulso, ao ver os 2 cartões amarelos. Portanto, a equipa de Ricardo Estrelado não conseguiu segurar até ao final do jogo, pelo menos esse empate, e acaba por depois sofrer um golo ao minuto 80, a 10 minutos do fim, um golo por intermédio de Alex Pimenta, o que fez com que a equipa dos alvinegros conseguissem esta vitória também preciosa, num campo muito difícil, como é o campo do Moncarapachense. Muito bem. E a Encarnação, vamos para o Farense, segunda Liga, 11ª jornada. O Farense de Jorge Silva visitou o Feirense e acabou com um nulo, sem aproveitar a superioridade numérica. Oportunidade desperdiçada para dar o salto na tabela. Bem, não era um salto muito grande, mas sempre era 1 ou 2 lugares. Sim, infelizmente os resultados das equipas que iam à frente foram todos eles também, entre aspas, se me permite a opinião, positivos, porque acabaram por não ganhar ou por empatar, mas o certo é que foi um jogo, e tive o cuidado de ver, num relevado muito pesado. Tínhamos falado aqui no programa sobre essa mesma questão. Um relevado que tem 45 anos e, segundo reza a história, ainda nem sequer foi remodelado ou arranjado ou tratado como deve ser, e óbvio, depois com o mau tempo que se faz e que o Norte tem sempre essa essência, se assim me permitem a expressão, acabou também por complicar. O certo é que o Farense viu-se com mais um jogador, tentou de alguma forma inaugurar o marcador. Há 1 ou 2 lances, lembro-me do Poloni e do outro jogador do Farense, do André, que no remate vê-se precisamente que ao colocar o pé a relva não ajudou, e o Farense acabou depois por não querer perder o jogo, porque a dada altura a formação do Feirense acabou também por começar a acreditar que era possível chegar a mais do que o empate, mas o Farense e de forma inteligente conseguiu resguardar a sua linha defensiva, esporadicamente fazer contra-ataques que levavam a algum perigo, mas o certo é, poderemos mesmo dizer que este empate é um empate positivo, é uma equipa complicada, esta do Feirense, ainda por cima a jogar em casa e ainda com o fator da questão do relevado que estava efetivamente em muito mais condições para a prática do futebol. Mister, o Farense não aproveitou a superioridade numérica? Não, não aproveitou e o jogo foi muito equilibrado. O jogo todo foi muito equilibrado e tanto os ataques de uma como outra equipa não tiveram, vamos lá ver, muita criatividade ofensiva. As defesas conseguiram sempre opor aos ataques. O Farense depois tem aqui uma situação que fica a jogar contra 10 aos 72 minutos e mesmo assim não consegue aproveitar. O jogo depois em si, naquilo que foi o seu conteúdo no geral, ficou praticamente com falta de eficácia dos seus ataques e dos seus atacantes. As equipas conseguiram sempre opor. Como o Carlos disse muito bem, a gente já tinha falado, se o campo tivesse molhado, empapado e difícil, o jogo iria caminhar para uma situação não muito bonita, os duelos individuais a virem ao de cima, e aqui está, o resultado 0-0. Fica aqui um sabor amargo, talvez para o Farense, que jogou praticamente 15 ou 17 minutos contra 10, não soube aproveitar, mas como o Carlos dizia muito bem, a partir de um certo momento é preciso a equipa perceber que quer ganhar, mas o melhor é não perder, porque vai continuar o seu equilíbrio emocional. Já começou a ganhar no São Luís, portanto, se não perder também fora e ganhar no São Luís, vai a caminho daquilo que são os propósitos e os objetivos do Farense, que é a subida da divisão. Muito bem, e a Encarnação, o próximo jogo é frente ao Felgueiras, que está em 13º, no jogo em atraso da 9ª jornada. Sim. Expectativas para este jogo? Expectativas é, mais uma vez, vamos falar do relevado. O tempo vai estar muito mais complicado a nível de mau tempo ou de chuva, para ver se mesmo aguaceiros fortíssimos no norte do país, e sem dúvida é uma preocupação muito grande, mais uma vez, que é sempre uma e para outra equipa, mas obviamente equipas tecnicamente são muito mais bem dotadas, têm jogadores com outro índice e características para os jogos, e penso que o França
aqui terá que também implementar uma estratégia inteligente, se assim permitem a expressão, para este encontro. O certo é que o Farense é o 7º classificado neste momento, tem 15 pontos, desloca-se à casa do Felgueiras, que é o 14º, com 11. Há que aqui refletir em pensar que, em caso de vitória, o Farense poderá já alcançar o Académico de Viseu e ficar já a 2 pontos dos lugares que dão acesso à subida de divisão, onde estão o Marítimo e o Torriense com 20 pontos, já que no caso do Sporting B neste caso, se ficar em primeiro lugar, nunca irá subir divisão, portanto teremos que contar sempre do segundo para baixo, e aí, como é sabido, não haverá essa situação, e o Farense terá efetivamente que se focar neste jogo. Talvez não diga que há jogos mais importantes do que outros, mas o certo é esta vitória também poderá catapultar a equipa para outros patamares e outros índices psicológicos, para que possa depois encarar o resto do campeonato com outra tranquilidade, sabendo que está ali já bem próximo daquilo que é o seu objetivo, que é os lugares que dão acesso à subida de divisão. Mister, como é que vai ser em Felgueiras? Olha, em Felgueiras, na minha opinião, tem 2 fatores importantes. Tem a ver com a meteorologia e com o campo. Se tiver muita chuva, se tiver o campo muito pesado, acaba por beneficiar sempre a equipa que é menos dotada tecnicamente. A equipa do Felgueiras neste momento está em 14º lugar, uma equipa que não tem estado bem, mas a jogar em sua casa, o grau de dificuldade que o Farense vai ter é enorme. Mas como o Farense tem feito sempre bons jogos fora de casa, a jogar contra este Felgueiras, se o seu treinador assim o entender, com uma estratégia de jogo e um plano bem elaborado para aquilo que vão encontrar, porque com certeza que o Silas tem tudo na cabeça dele, o plano, o método, a estratégia que vai usar em Felgueiras. Mas se chover e tiver empapado, ele vai ter que mudar na última hora alguns aspectos. Em todos os aspectos ele vai ter que mudar naquilo que é o plano de jogo. Por isso adivinha-se um jogo difícil para o Farense, mas o Farense, dentro daquilo que nos tem dado nos últimos jogos fora, ainda não perdeu, por isso, no mínimo, tem que trazer pontos de Felgueiras. Muito bem. E, Mister, vamos para o Portimonense, também da segunda Liga e a 11ª jornada. O Portimonense do Tiago Fernandes voltou a escorregar e ao empatar 1-1 na recepção da Oliveirense. E continua sem vencer desde a última paragem. E agora já vem aí outra. Bom, só a equipa técnica e a direção e o grupo de trabalho é que tem que fazer uma análise do que está passando com este Portimonense. A equipa não se consegue encontrar, a equipa nem a jogar em casa consegue ter um rendimento ao nível de poder somar os 3 pontos. Portanto, algo que em termos daquilo que é a nível, além do trabalho que se faz ao longo da semana em todos os aspectos técnico, tático, algo que não está correndo bem, não sei, ou a mensagem do treinador não está passando, ou o grupo de trabalho não está absorvendo aquilo que o treinador quer, pode acontecer, mas o que está aqui denotado é que o Portimonense está com um grau de dificuldade enorme, teve a perder por 1-0, e empata aos 90+7 de penalti. Portanto, logo aqui se vê o grau de dificuldade que esta equipa tem para resolver os seus problemas. Por isso é uma equipa que vão ter que fazer um reset bastante forte daquilo que está a passar, porque senão sujeita-se a começar a ficar na cauda da tabela. E a Encarnação, como é que viste o Portimonense nesta recepção ao Oliveirense? Olha, uma primeira parte do jogo muito equilibrada. Algumas ocasiões de gol, quer por uma parte, quer para outra, mas o certo é que foi um jogo mesmo pautado por essa equipas muito encaixadas e acabou efetivamente com um nulo ao intervalo, porque as equipas equilibraram-se de tal maneira que não conseguiram, digamos que de alguma forma, marcar na segunda parte, na primeira parte. Na segunda parte, aí sim a formação da Oliveirense entrou um pouco com mais vontade de querer resolver as questões, acaba por marcar um golo numa jogada rápida ao minuto 61 por Bruno Silva, e aí o Portimonense
depois tentou tudo e mais alguma coisa para chegar ao empate, e o certo é, como o Luís disse muito bem, acaba por chegar já ao cair do pano, em tempo de compensação, ao 90 minutos mais 7, numa grande penalidade marcada por Tamblé Monteiro, um lance que não me deixa qualquer dúvidas, que é para ser marcado dentro da grande área, que é grande penalidade. O árbitro, na minha opinião, aí teve bem, e o Portimonense não desperdiçou, do mal ao pior, de uma derrota que estava praticamente já do lado da formação de Oliveira de Azeméis, acaba por conseguir o empate e fazendo assim alguma justiça ao resultado por aquilo que foi. Salvou um ponto. Exatamente, mas dentro do equilíbrio que foi os 90 minutos, acaba por dar aqui alguma justiça àquilo que, na minha opinião, teria que ser o resultado final, que era um empate entre ambas as equipas. Muito bem. E, Mister, o próximo jogo vai ser contra o Futebol Clube do Porto B, fora, mas só a 23 de novembro. É um jogo importante para o Portimonense? É um jogo importantíssimo, por aquilo que, pelo rendimento que a equipa tem tido nestes últimos jogos, o grupo de trabalho vai ter que reagir a uma situação que a sua direção, o seu presidente, não devem estar nada contentes com a situação. Vão ao Porto B, o Porto B é sempre o Porto B, mas é o último classificado. Portanto, tem aqui uma grande oportunidade para poder ir buscar pontos ou ganhar mesmo, se for possível, para a equipa em termos de anímicos, em nível motivacional, poder partir para outros patamares. Porque se a equipa não consegue responder com essas equipas que nesta fase do Porto B, admito que estão numa fase de construção, porque usam jogadores do Sub-23, portanto são equipas B que por vezes passam por processos de adaptação de muitos jogadores, portanto não sei, mas o Portimonense não pode perder no Porto B. E a Encarnação, para fechar? É um jogo complicado. O Portimonense é 16º classificado com 12 pontos, desloca-se à casa do Porto B, que é atual 18º e último classificado com 8 pontos, mas há aqui que ressalvar uma situação, é que vem de uma vitória frente a uma equipa que é candidata à segunda divisão, que é o Chaves, e na casa deste. Portanto, antevê-se aqui uma partida muito complicada para ambas as equipas, principalmente para o Portimonense, já que, e dentro daquilo que nós falamos, um fator anímico e uma vitória frente a num terreno difícil como é o dos Chaves, poderá trazer muitas complicações à formação de Portimão. Esperemos que, na realidade, isso não se concretize e que a formação do Portimonense traga um resultado positivo frente a este Porto B. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a vossa presença e esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores, e nós voltamos para a semana.